Eu comecei com 13 mil reais emprestado à minha avó. Esse foi o capital para começar a Jurunense na época. Minha maior decepção é o dia que eu não consegui cumprir a minha palavra. Tem que dar água para quem tá com sede. Então o cara tem que querer. Se a gente tá vendo que ele quer, cara, vamos incentivar. E aí, galera do YouTube, estamos aqui no maior home center do norte, a Jurunense. Viemos conhecer a história de um dos maiores empreendedores daqui de Belém, o Claudinho. Construiu essa marca gigantesca no ramo de varejo, material de construção e agora o home center. E a gente veio para visitar, conhecer a história e apresentar para vocês do Brasil todo que aqui em Belém, aqui no Pará, a gente também tem grandes empresários. Os empresários não estão só no eixo Rio-São Paulo. Aqui em Belém, aqui no Pará, a gente tem grandes empresários. É isso aí, maninho. Olha, a gente vai conhecer a história de um jovem. Por que eu posso falar isso? Até porque, Claudinho, eu tenho 56 anos. E eu sei um pouco da tua história, que tu começou do zero. Então é um mercado forte que tem aqui em Belém. E a gente tem uma honra de mostrar para vocês aí do nosso canal de YouTube a história do Claudinho. Eu incentivo muito o empreendedorismo. Conheço já vocês, conheço também a história de vocês. É agradecer por ser o primeiro também a estar participando, que vai ser uma honra. É uma honra para a gente receber vocês, apresentar um pouquinho da Jurunense, falar da nossa história, para a gente poder incentivar os outros aí, os mais jovens também. É isso aí. A vida do empreendedor, como é que é na real, né? E aí, galera, são 3h41 da tarde e o Claudinho ainda não almoçou. Vai almoçar agora, a gente vai começar pelo almoço. Bora. Então, já sabe que o negócio aqui é pressão. Bom, Claudinho, até brinquei contigo ainda agora, que são 3h41 da tarde e agora que tu tá almoçando. Essa aqui é a rotina atualmente mesmo, essa pressão, essa loucura, almoço tarde, acorda cedo. Como é que é um pouco dessa tua rotina hoje em dia? Cara, eu tô tentando melhorar, sabe? Mas tem dia que é isso aqui, que acontece isso aqui, que tu não tem hora, tu não consegue parar, tem um monte de demanda para resolver. E sempre a prioridade, eu digo assim, empresa que tem sucesso, ela precisa, eu comparo muito, tô de alto desempenho muito comparado com o atleta. Então tem hora que tu vai te sacrificar algumas coisas em prol daquilo, e aqui eu tô sacrificando o horário do almoço, sacrificando talvez a família, mas isso tem que ser momentâneo, não dá para tu sustentar isso o tempo todo. Então, normalmente acordo ali, hoje em dia, né, umas 5h40, 6 horas. É a hora que eu tenho para brincar com o Enzo, que é o meu caçula de 4 anos ali. E aí eu vou para academia às 7 horas, tento ir todo dia. Aí eu saio de lá 8, tomo café e venho para a loja. Chego aqui na loja em torno de 9 horas hoje, todo dia. Estou tentando ir almoçar em casa pelo menos 2 vezes por semana. Tem semana que eu não consigo. Essa semana, por exemplo, hoje é quarta, eu não fui nem um dia em casa. Às vezes tem almoço com fornecedor também, ou alguma coisa do tipo. E aí, cara, ontem eu tava vendo aqui, eu cheguei aqui, era 9h15 e saí quase 10 horas da noite. É esse ritmo todo dia, quase 12 horas, 13 horas de trabalho, e eu não saí de dentro da loja, fui só no escritório. E agora a gente está começando uma dinâmica de rodar mais as lojas, visitar mais as lojas também. E aí é tentar conciliar esses horários. Então, dentro de casa, tu tem que ter uma parceira que entenda isso. Tem que fazer esse acordo dentro de casa, né? Então, a Ive é muito parceira, minha esposa, de entender isso, que a gente sacrifica um pouco para colher melhor lá na frente. Então, eu acho que isso faz parte da vida do empreendedor. Tem muita gente que quer começar e acha que vai ser um mar de rosas e que vai trabalhar menos do que uma carteira assinada, e é muito pelo contrário, né? Eu acho que o nosso dia a dia é muito puxado, a responsabilidade é muito grande também. Que legal. O Claudinho falou aqui, Pedro, a rotina dele quando ele acorda, né? Eu acho que o empresário, Claudinho, hoje, que realmente não busca uma atividade física, eu não posso considerar mais como empresário. Porque, mano, cada dia que passa, são mais dificuldades que o governo impõe para os empresários. E a gente tem que estar preparado de corpo e alma, né? Mas eu tenho uma rotina muito forte também de fazer academia. E é a hora que eu tiro para estudar também, né? Todo mundo sabe aí que na academia, Claudinho, eu entro 5h30, no máximo 6 horas, e já entro conectado com fone de ouvido. Podcast, mano, um atrás do outro. Se ninguém falar comigo, eu até agradeço, porque é o momento que eu tiro para estudar. E aí eu chego lá na empresa também, 9 horas, e aí só retorno 10, 11, às vezes final de semana, meia-noite, 1 hora, né? Então às vezes dá 14, 15 horas. Não é sempre, né? Mas é uma rotina bem puxada mesmo. Essa aqui é a tua maior loja?
A BR hoje é a nossa 4ª loja, mas é a maior em tamanho, maior em faturamento. Sim. É onde a gente fica mais tempo. Ela representa 30% do tamanho do faturamento da Juronense. É onde fica o nosso administrativo também. Aqui é onde a gente tem o maior time também, só não está aqui a parte de logística, a parte do CD, que fica lá no Distrito Industrial, lá em Ananindeua. Ah, tá. Essa loja aqui, ela tem 6.000 metros quadrados, e tem 18 mil itens aqui. E é uma loja que a gente fez o conceito de story in story, né? É loja dentro de loja. Então ela tem um percurso aqui que a gente força o cliente a andar, tem essa dinâmica do varejo. Toda vez que eu viajo, qualquer curso, qualquer treinamento, até para fora, às vezes, viagem de férias ou de fornecedor, a gente visita a loja de material de construção. Então é um vício que eu tenho. Aí a gente tentou pegar e adaptar também para nossa região, né? Não vai ter loja igual a Juronense assim, aqui em Belém, com esse formato de caminhar pela loja e entender, né? Pelo material de construção, depois tu foi pro home center, ou tu já tinha o home center desde o começo? Não, a gente começou em 2005, a gente fez 20 anos ano passado, em dezembro. A gente começou lá no Jurunas, por isso que o nome é Jurunense, com 30 metros quadrados, um funcionário só, bem pequenininho. E aí eu comecei com 13 mil reais emprestado à minha avó. Meu Deus. Esse foi o capital para começar a Jurunense na época. E eu tinha um funcionário que fazia entrega de bicicleta, não tinha caminhão, e a gente começou comprando e vendendo madeira ali no Porto, na Bernardo Saião, aquelas estâncias lá. Então, o nosso negócio era cimento, areia, seixo, madeira, ferro, era só o básico mesmo, tijolo. E aí, em 2010, a gente pegou o ponto que é a nossa matriz hoje, que é a loja lá da Cipriano. E aí foi quando a gente entrou nesse mundo do acabamento, do piso, da louça, da tinta. E aí a gente optou por tirar o material básico também do mix. E aí teve uma transição ali dos 3 anos para tirar esse básico do nosso mix. Que trajetória, porque quando a gente não conhece, né, quando a gente assim, não tem acesso a essa informação, a gente pensa que veio de sucessão, de pai para filho, né? E muita gente acha isso. E não veio, viu? Veio de uma grana emprestada da tua avó. 13 mil reais. 13 mil reais, ó. Para vocês terem uma ideia do crescimento do Claudinho da Jurunense, né? Em apenas 20 anos. 20 anos. A gente sabe aí que tem lojas gente acha que de material de construção que tem tá beirando seus 40, 50 anos aqui em Belém, né? Sim. E tá passando de pai para filho, né? Então, parabéns por essa história. É um crescimento muito grande. E uma coisa, Claudinho, que eu sinto muito assim, é a inspiração que o meu filho, né, começou por mim, hoje ele que está nos ajudando nessa caminhada, não só ele, mas tem o Gabriel também, né? A minha família envolvida. Mas o Pedro, cara, ele se inspira muito, mas muito no teu trabalho. O Pedro, a gente fez 2 turmas do IG, o Pedro estava lá o primeiro a se inscrever nas 2 turmas, até disse na terceira ele já é convidado já. E não tem mais que... Agora é um cara também muito esforçado, assim, a gente vê o Pedrinho seguir o exemplo e querer dar continuidade no negócio. É o que eu quero pro meu filho também, entendeu? Então eu acho que é um trabalho que tu fizeste ali tanto com o Gabriel quanto com o Pedro, de estar levando para dentro do negócio, deles verem que começou pequeno, ver o sacrifício também. Gabriel, para aparecer um pouquinho, o Gabriel tá só filmando aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu me lembro da crítica que a minha ex-mulher, que é minha sócia, me lembro bem dessa crítica. Ela chegou a um ponto de me chamar de covarde, porque ele tinha 12 anos e eu levava ele para abrir a porta do restaurante. Aí ela falava assim, cara, por que tu leva essa criança para lá? Eu falei assim, eu levo só no sábado e no domingo, e ele só vai chegar lá meio-dia. Eu só quero que ele vá para sentir o gosto disso, porque eu quero colocar esse menino no mundo do empreendedorismo. E hoje todo mundo sabe, Claudinho, né? O quanto essa juventude não quer nada com nada. Então, hoje, ela faz parte da nossa operação também, ela é diretora financeira. Hoje ela é grata. Ela é grata porque, eu coloquei 2 moleques aí que tá, o Gabriel com 22 anos, não é isso? 22? 21 anos. Pedro, não esqueça a idade dele, porque nasceu no ano de 2000, então 26 anos, né? São jovens empreendedores e isso é muito legal. Você estava me falando que tá trazendo teu filho também para cá, né? Aos sábados, né? Para já pegar um gostinho de tudo isso, né? Eu tenho o Gabriel de 15 e tenho o Enzo de 4. Ah. O Enzo vem e grava vídeo às vezes com a Laura, vem no escritório.
brinca aqui com o pessoal, mas sempre está aqui dentro e diz que vai tomar conta de tudo isso. Gabriel, a responsabilidade já é maior, eu cobro muito ele. Aham. O Gabriel é de um primeiro casamento e a mãe dele também é muito contra, era muito contra. Quantos agora anos ele tem? foi 15. 15, Já tem 15. E o Gabriel hoje está na carteira de trabalho como jovem aprendiz. É Aí mesmo? já passou um tempo ali no marketing, agora ele está no compras, vai dar uma rodada aí Caralho. tudo para entender. Quero ele um pouquinho mais do meu lado, mas ainda vou deixar ele rodar um pouquinho mais ali para... Então a carteira dele tá assinada. E ele recebe o salário de jovem aprendiz. É porque eu acho que tem que dar o dinheiro para sentir o gosto também. Eu tenho que trabalhar, que senão eu não vou receber. Essa loja, se a gente for olhar, ela é um conceito que eu te falei que não tem em Belém. Como tu falou, Sim. tem concorrente de 60 anos, 50 anos. A gente tem dentro dessa loja aqui o fluxo do cliente. Ele entra, a gente veio lá da entrada, Sim. então ele entra aqui pela direita, geralmente Sim. o cliente vai para a direita. Aqui a gente tem um mundo que a gente chama de casa e decoração, que é a organização, a parte de louça, de mesa, né? Aqui a gente tem a parte de iluminação aqui atrás, material elétrico. Sim. Mas o que a gente vende mesmo, 60% da minha venda está lá atrás, que é o piso, é a tinta, é a louça. Então Sim. isso aqui o cara não acha que tem na Jurunense ou não vem comprar isso na Jurunense e acaba comprando por impulso. Sim, e entendi. geralmente quem toma a decisão de compra no nosso negócio é a mulher. A mulher, né? Então o homem só vem e paga, né? A mulher que vem escolhe a cor, como é que vai ser, e isso aqui meio que encanta elas. E a gente está replicando isso em algumas outras lojas nossas também, porque a gente percebeu que tem um resultado diferente também. E que tu puder falar, acho que aqui a Dora, essa que é a marca de vocês. Isso aqui, cara, a gente foi na China. A Dora era o nome da minha avó, hoje é o nome da minha sobrinha também, né? A Dorinha, filha do meu irmão. A gente importou a gente tem 5 marcas próprias. Sim. A gente tem a Dora, que é essa parte de casa e decoração, lazer. A gente tem a Eva, que é revestimento. A gente tem a Mais Cor, que é tinta. Tem a Mais Lux, que é iluminação. E tem a Forte Mais, que é material de construção e ferragem. Então a gente começou também a parte de importação. Está experimentando um pouquinho e acredito, né, que o conceito de marca própria hoje, tu foge um pouco da concorrência. O cara não vai brigar comigo nesse produto porque só eu tenho. Sim. Então ele não tem como comparar. Sim. Então acho que os grandes players do Brasil, do varejo, estão desenvolvendo marca própria também, né? A gente vê muito o Atacadão fazendo isso agora, toda essa galera. É uma coisa que tu já tá divulgando também ou ainda não? A gente está testando ainda, então ela começou a sair agora, até porque, por exemplo, eu tenho um fornecedor tipo Tramontina. A Tramontina me dá todo o apoio de exposição, me dá promotor para dentro da loja. Então, e se a gente não investir do mesmo jeito na nossa marca, ela fica meio que abandonada. Então a gente tem que montar a equipe diferenciada para tratar só da marca própria, entendeu? Carregava 5 metros de areia, era R$30 o metro na época, dava R$150. E eu vendia uma janela por 150. Então tu imagina o cara carregar na pá ali, para encher o caminhão, chegar na casa do cliente, carregar na pá, para descer do caminhão, e tu botar uma janela em cima do caminhão e ver que não ocupava nada de espaço, tu diz, cara, eu tô fazendo tudo errado. Então essa eu acho que foi uma das maiores decisões da gente dizer, cara, era peso, era a necessidade de mão de obra muito grande, manutenção do caminhão muito grande, margem muito pequena, concorrência muito forte, muita informalidade. Hoje no nosso segmento aqui 70%, 80% tem ST. Então a competitividade ficou melhor porque todo mundo tem que pagar o imposto. Tu paga já na compra. E a areia, ou seja, esse material básico, tu paga o que tu declara. Então não tem como competir, entendeu? Sim. Por isso que a gente também optou de sair de tirar esse pedaço, né, do básico. Caraca. É uma decisão muito fácil, porque tu fica com aquele receio, né? Pô, será que a galera vai deixar de vir comprar porque não vende mais? Não é uma mudança de paradigma, né? Foi uma transição também, né? Não foi do dia pra noite que a gente tirou. Mas é a mesma coisa vocês aqui. É melhor tu vender uma chapa que a tua margem eu acho que vai ser melhor, a chapa com açaí, ou o cara só ir lá comprar o açaí e ir embora pra casa dele, entendeu? É a mesma coisa. Então tu saber qual o teu nicho, qual é o negócio, onde que tá a tua margem, onde é que tá a tua rentabilidade, vou apostar mais nisso. Aqui já é a parte de esquadria, né? A parte de fechadura, a parte de ferragem que a gente chama. E esse aqui é o maior showroom de piso do norte. A gente tem 1.100 SKUs, 1.100 estampas de piso diferentes, formato de piso diferente. Então, eu acho que aqui dá uns dá uns 800 metros quadrados só de área de piso. Então aqui é onde está o maior volume da Jurunense, é piso. Piso, né? O material de construção que entra em impermeabilização ali, ainda mais agora que está chovendo pra caramba. Aqui é banho e cozinha também, e tinta também, que está lá do outro lado. Então o cliente faz esse
esse percurso aqui que eu tava te falando. Uma operação desse tamanho, Claudinho, dessa magnitude de tamanho, de quantidade, o que tu julga que são os teus principais desafios hoje? É pessoas, é o estoque? Quais são o principal desafio de ter uma operação tão grande dessa? Controle. Cara, hoje a gente tem 750 funcionários. No passado a gente chegou a ter 860. Então primeiro controlar a quantidade de gente, tu fazer a tua cultura chegar até na ponta, porque aí é muita gente, tu não conhece mais todo mundo, tu não tem mais essa proximidade quando tu tinha ali com um funcionário, 20 funcionários, tu tem 800 e pouco, já fica mais difícil. Então é a dificuldade de fazer a cultura chegar na ponta, esse é um ponto. E eu digo que empresa é feita de pessoas, processos e inovação e tecnologia. Agora não adianta tu ter a melhor tecnologia, não adianta tu ter o melhor processo, tu não ter um time que saiba usar isso, que não está capacitado para usar isso, entendeu? Então, o desafio são todos, mas eu acho que pessoas, assim, que comprem a ideia, comprometida, com brilho no olho, que queira intraempreender também, que não esteja aqui só pelo salário, e sim por querer fazer diferente, é o nosso maior desafio. E se tu tiver gente boa, tu consegue fazer o resto andar, entendeu? Mas isso, Claudinho, também vai muito da cultura que tu coloca no teu negócio, né? Porque não é volume de pessoas. É qualidade também. E aí, muita qualidade também, né? Mas se tu não entender de cultura, tudo fica mais difícil, né? Porque como é que tu vai vender? Como é que tu vai trazer um time forte pro teu negócio, né? Se tu não instala a cultura de fato dentro da tua empresa. Eu acho que a gente tem um ponto positivo, que é ter começado do zero. Então, tu começar do zero, tu passou por todas as dores. Tu passou do atendimento do cliente ali, do caixa, do embalador, do montar a carga para o caminhão, do dirigir caminhão, do dirigir empilhadeira, do montar a rota para motorista, do receber mercadoria no depósito, de ter o controle do estoque, de fazer inventário, controlar financeiro, caixa, o que vai pagar, o que não vai pagar, comprar. Então, eu digo assim que a cultura, ela é os valores fundadores de quem toma a decisão na empresa. Então, os valores do funcionário têm que estar alinhados aos meus valores. Humildade, respeito, tratar todo mundo igual, o brilho no olho, a força de vontade de querer fazer, a vontade de ganhar e de aumentar e de crescer cada vez mais. Então, acho que isso é o que... E a gente tem que ser um exemplo, né? Não adianta eu falar tudo isso e não fazer tudo isso. E o time começa a sentir. Então, acho que o time tem que ter essa inspiração do líder, de fato, para ter a referência de, cara, é esse caminho que eu tenho que seguir, entendeu? Então, não existe empresa forte com líder fraco, e cultura tem que ser a coisa prioritária do negócio. E cultura é aquilo que eu aceito e o que eu deixo de aceitar. Aconteceu alguma coisa aqui, se eu aceitei aquilo está dentro da minha cultura. Se eu falo que eu não aceito, mas acabo cedendo, a minha cultura já mudou. Então, eu aceito o cara que chega atrasado todo dia. Então, faz parte da minha cultura eu deixar o funcionário chegar atrasado. Mas a partir do momento que eu digo, quem chegar atrasado não vai mais trabalhar, vai voltar para casa, a minha cultura mudou e faz parte daquilo. Quando eu começo a ceder para um, ceder para outro, aí... Então, eu digo assim, tem uma distância muito grande entre o falar e o fazer, entendeu? Então, o que a gente prima muito é de ser o exemplo do time. Eu acho que a cultura é muito nesse ponto, né? De ver o time envolvido também, com a responsabilidade, com a proposta, com o propósito do negócio também, né? E para encerrar esse primeiro bloco, Claudinho, tu começou a Juronense com 18 anos, é isso? 18 anos de idade tu tinha na época? Eu tinha acabado de passar no vestibular na UFPA para arquitetura. E aí o meu pai tinha uma loja pequena lá no Jurunas, e era uma loja só de material náutico, era na Bernardo Saião, então ele tinha um posto de combustível atrás e vendia material para barco. E aí eu passei no vestibular, minha ideia era de fazer uma construtora, eu e um primo meu que estava fazendo engenharia civil. Então na construtora eu ia ter um sócio e eu resolvi fazer a loja sozinho para eu comprar para a loja e vender para a construtora. Então a ideia da Jurunense no início foi muito essa, entendeu? Mas tinha 18 anos. E aí, começar isso com essa pouca idade, 18 anos,
novo ainda, foi muito difícil, imagino, né? Porque, pô, né, às vezes a gente pensa, a dificuldade é só a falta de dinheiro, mas também a idade, a falta da experiência. Como é que foi começar isso tão novo? Cara, eu acho que era muito mais desafio, assim, era mais desafiador, né? Porque ninguém queria dar crédito para um cara de moleque de 18 anos, ninguém confiava no que tu falava ali, pô, como é que o cara vai confiar? O que esse cara já fez? O que esse cara deixou de fazer? Então, conseguir o fornecedor, conseguir que apostasse em ti, era muito mais difícil. Então, acho que tudo que a gente conseguia, eu tentava, e tento até hoje, honrar no máximo. Acho que a minha maior decepção é o dia que eu não consegui cumprir a minha palavra. Então, eu fiz muita gente acreditar, eu convenci muita gente, e ali, como é que tu perpetua isso? É entregando resultado, é prometendo e cumprindo, prometendo e cumprindo. Então, o maior desafio nosso era não entender do negócio, era não entender de pessoas, era o crédito, era a falta de confiança, era a falta de experiência, enfim, mas isso, na persistência, na insistência, a gente vai aprendendo. Essa área aqui são 17 mil metros quadrados. De depósito, a gente tinha em torno de 9, mais ou menos. Lá o outro são 60 mil metros. De área coberta já são 30 lá no outro também. Então, esse espaço grande, assim, de 17 mil metros quadrados, demorou quanto tempo para ele não caber mais essa operação dentro? Cara, eu até me arrependo de ter feito o depósito aqui, porque o meu plano era ficar pelo menos uns 4, 5 anos sem pensar em mudar depósito. E eu acho que ele não aguentou 1 ano e meio. Aí a gente teve que começar a pensar em... Ele demorou 1 ano e meio para construir, 1 ano e meio para não servir. E aí não tinha mais como receber mercadoria e expedir mercadoria ao mesmo tempo aqui. A gente começou a trabalhar 24 horas, aí eu tenho o vizinho aqui que é prédio, o vizinho aqui que é prédio, começaram a reclamar do barulho de madrugada. Hoje a gente tem 41 caminhões próprios e a gente só contrata terceirizado para entrega quando a demanda está muito grande, que não é o caso desse período agora. Tudo terceirizado, chegar até a Jurunense. O sair da Jurunense para o cliente é tudo próprio. Então aqui era o nosso CD, hoje a gente tem um resto de tinta aqui, a gente está mudando esse CD todo para o CD do distrito que eu te falei, que são 60 mil metros lá. Então esse aqui a gente está tentando acabar com todo o estoque daqui para não ter que transferir. Então a gente vai tirando daqui, já tira de lá um pouquinho, tira daqui, tira de lá. Já está chegando tudo lá. A parte nova já está chegando lá. Vocês não têm como ter a noção do tamanho desse espaço aqui. Mesmo que a gente mostre e pensar que isso aqui já está pequeno para a operação da Jurunense. Cresceu tanto que já teve que fazer esse outro galpão em Coraci 3 vezes maior, Claudinho? 6 vezes maior. 6 vezes maior do que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse outro aqui, se a gente tem a impressão que esse é grande, o do distrito lá, ele é muito grande. Muito grande, né? Muito grande. O Gabriel que diga que já foi pegar um material. Já foi pegar o material lá. É longe e é grande. Pode ser grande como for, ó. Mas você olha pra lá, tá tudo limpo. Organizado, né? Limpo o piso. E pior que eu nem avisei que vocês viram hoje, ó. E tem mais, ó. Se tivesse avisado, tava mais limpo. Eu tô andando com ele, tem uma cultura, que essa escultura, às vezes não dá nada. Mas eu já vi ele se abaixar 2 vezes. Tem aqui, eu já tô agoniado aqui, ó. E pegar o papelzinho e jogar no lixo, né? Então, eu acho que é muito por isso, muito limpo, né? Então, essa cultura, o colaborador acaba... Vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo, né? Exato. Acaba embarcando. Exemplo, né, que como é que ele vai cobrar limpeza se nem ele Se eu não cuido, como é que eles vão cuidar, né? O cara levanta da mesa, na hora de tomar o café tem uma ideia, aí já discute. Então aqui a gente tem 750 metros quadrados de administrativo, a gente tem várias salas de reuniões. Certo. E todo mundo trabalha em baia. Aqui só tá no aquário separado aqui, esse pessoal do televendas, porque a gente fica falando muito no telefone, no WhatsApp, e aí acabava atrapalhando o trabalho dos outros. Mas era 100% aberto, a gente só isolou eles, isso aqui é a central de atendimento da Jurunense. Certo. Aqui em todas as baias a gente tem os departamentos. Aqui a gente tem compras e auxiliares de compras, a gente tem urgente gestão aqui, que aí é toda a parte de DP, RH, segurança do trabalho. A gente tem ali contabilidade, controle financeiro. E a gente tem essas salas de reuniões aqui que são, às vezes, ele precisa fazer uma reunião com o fornecedor ou qualquer outra pessoa, eles entram na sala, usam e voltam para a sala deles. Aqui é o nosso compras também. Aí aqui a gente aumentou, nem tem mais 750, já aumentou para o lado aqui. Aqui a gente tem um time de desenvolvimento interno. Felipe é o nosso head de tecnologia. Olá, Gabriel é o cara dos dados aqui do BI. Aqui que cria muita coisa da Jurunense dessa parte de tecnologia, as nossas rotinas de venda, o controle de estoque, a entrega, essa parte toda, essa galera aqui. E aqui a gente vai lá, tem uma venda do e-commerce aqui também, o comércio Jurunense, o NPS, agora estamos batendo muito forte no CRM também. Sim.
Aqui é meu time doido do marketing aqui, ó. Esses aqui fazem milagres, são 6 e trabalham como se fossem uns 50. Dan é o gerente. Tá, toda a galera aí, Vitor, Ingrid, Jote. Tem o Daniel também, o Portela, a gente deve estar rodando ali na loja. Tem a Laura, né, que é a nossa social media também. Laura, né? E aí a galera se mata aqui. A gente separou eles aqui porque eles são muito barulhentos, a galera dali quer pensar mais também. Não que eles não pensem aqui, eles pensam menos um pouquinho. Eles pensam barulho. Eles pensam falando, ali eles pensam olhando para a tela. Então a gente optou por separar, porque era tudo aberto literalmente. Aí fazia muito barulho o telefone ali, o pessoal atendendo o cliente. Aí vamos isolar, o marketing é barulhento. Vamos isolar e fazer a sala só deles também, porque aí misturava tudo e agora a gente conseguiu. E a gente facilita muito a comunicação. Eles falam direto aqui com o pessoal do desenvolvimento, tem ideia, vão aqui no compras. Então essa parte de centralizar o administrativo para a gente teve um ganho muito grande que a gente não consegue mensurar. Aquela questão que eu te falei do e-mail, do WhatsApp, pedir autorização para nos aqui, o cara levanta, vai lá, o Dan levanta, resolve o negócio com o financeiro, resolve com compras, resolve com o TI, com quem precisar a gente já resolve aqui mesmo. Bacana. Quebra a barreira, né? A gente menos ponto de contato. Ele sai daqui e já resolve o problema. Não tem que estar indo em outro lugar, ligando para não sei quem. Parte ali do slogan, a maior do norte, saiu essa parte do marketing um pouquinho disso, a maior home center, a maior do norte. A gente fez um rebrand em 2022 que mudou a logomarca e mudou todo o conceito, né? A gente botou esse conceito de maior home center do norte sem ser o maior home center do norte. Então a gente primeiro falou e depois se tornou, né? A gente fala muito da linguagem, né? A imagem e a mensagem que a gente quer passar para o cliente. Então são os 3 pilares do marketing que a gente defende muito. Como que a gente quer aparecer para o cliente, como que a gente vai falar com esse cliente, qual a mensagem que a gente vai passar para esse cliente, qual é o propósito, o que de fato a gente está fazendo. Então isso aqui é alinhamento, tem muito propósito, a gente sabe, já tem um planejamento do ano todo, como que vai ser a nossa comunicação do ano todo. Então o marketing não é só propaganda, né? O marketing, o Dan nem gosta que eu use muito o termo, mas tem muito marketing por trás. A gente tem o Vision, então o Vision avisa para eles aqui qualquer movimento suspeito em todas as lojas. E aí ele avisa o fiscal dizendo, olha, o cara com a camisa tal, do jeito tal, e o fiscal vai lá e já aborda. A Ive toca toda a nossa parte do gente de gestão aqui, psicóloga, toda essa galera lá que eu te falei dos funcionários, contratação, demissão. Ela tem um time grande também embaixo dela aí para organizar. Olha o segredo. Qual é o segredo da mulher, de aguentar? Olha, essa é uma pergunta posterior, mas olha o segredo do negócio. Eu vi o pai dele ali, mano, cuidando de cada centavo ali. Ei, senta aí, por que esse pagamento aqui, esse? Então, financeiro muito bloqueado. Isso é muito importante. O controle, né? Porque, cara, não dá para colocar qualquer pessoa. Na parte fundamental, que é a parte que vai ajudar a crescer o negócio, que como é que você vai crescer se não tiver a grana? Cuidar do caixa, né? Cuidar do caixa. Então, olha aí, um dos segredos aqui que descobri aqui na Jurunense. É o Delinho. Né? Gestão de pessoa. A Ive. Né? Então, a gente sabe que se a gente não tiver pessoas com um propósito muito grande, meu irmão, a dor ela é gigante, né? Verdade. Então a gente já passou por isso nesse processo seletivo. Hoje ele avançou bastante também, né? Processo do marketing também, que eu realmente confirmei aqui com o Claudinho. Um processo muito poderoso. Sim. E uma guerreira, né? Porque um homem cuidar, um jovem, que eu falei... Não, 38 mas é um jovem. 38. Mas é um jovem, um jovem com uma larga experiência, né? Mas a gente sabe que por trás, é muito bíblico, né? Por trás de um grande homem, tem sempre uma tem grande que ter uma grande mulher, uma grande guerreira. Então esse também é o segredo, viu? Essa segura as pontas, meu amigo. Pois é. Essa aqui é quem aguenta no final. Mas vale a pena, Não chega puto em casa, é ela que segura. Ainda tem a criancinha lá que tô vendo. Nossa filha, tem o Biel também, que é o mais Biel velho, de 15 e o Enzo de 4. E o Enzo de 4 aninhos. Que legal. Impressionante a estrutura. Toda reunião de alinhamento, os gerentes de departamento a gente faz aqui, né? Reunião financeiro, resultado do mês e tal. E quando é mais gente, a gente faz aqui também. Até o ditado, né? O cachorro amarrado e o pau comendo. Cachorro amarrado e o pau comendo. Essa sala aí.
Aqui a gente tem uma sala de descompressão que a gente chama. Aham. Os meninos vão fazer treinamento agora. É treinamento que vai ter hoje? Da VAP. Dos equipamentos, tudo dos que é lançado. Né? Aí a gente faz aqui. Tem um Legal. auditório aqui. O auditório desce aqui, o projetor, a gente bota aqui 60 cadeiras. E quando precisa, a gente aumenta isso aqui também. Aumenta, né? E usa o espaço né? todo também. Tem de meta tamanho, tem uma meta de faturamento para esse ano aí, desafiador de 2026, que é Copa, eleição, tudo. A gente tem... Ano passado a gente fechou em 290 milhões de faturamento. Esse ano a gente vai... A meta é crescer 7% só, mas isso já vai para 343. Não, a gente vendeu, desculpa, 320 ano passado, 2024, 289, 320, vai para 343 agora. Mas isso aí com inflação é o menor percentual de crescimento da Jurunense estipulado como meta, porque o mercado não está tão saudável, né? Sim, assim, sim. Quando a gente falou agora dos juros altos, do poder de compra caindo. O papai era gerente do Banco do Brasil, tinha um posto de gasolina, teve dificuldades também na empresa dele, a gente tinha uma cerâmica no Marajó, e ele estava querendo voltar para Belém. Então ele produzia tijolo e eu vendia, era mais ou menos isso, desse jeito que estava. E aí a gente estava mudando de sistema, o papai é contador e a especialização dele é auditoria e controladoria. Então quando a gente foi mexer no sistema, eu estava precisando do financeiro e eu disse, pai, venha para a gente fazer a Jurunense crescer, porque eu acho que tem muito potencial. Então foi um casamento perfeito ali, né? O match perfeito ali, trazer eu que era muito mais comercial e ele que era muito mais administrativo, controle, a gente se complementa. E aí o Dalínio veio antes da pandemia um pouquinho ali em 2020, ele tinha uma construtora, a gente chegou a ter uma construtora junto, depois ele ficou tocando, abriu a construtora dele com outro sócio, e aí a gente tentou tocar junto as duas coisas, e aí veio, eu disse, cara, eu acho que o foco é fundamental, vamos focar na Jurunense que tem potencial ainda para crescer. A gente tinha um ano que tinha inaugurado essa loja aqui, era só o lado de lá, e o Dalínio veio e começou, que nem eu te falei do Gabriel, né? O Dalínio foi no compras, foi para logística, passou pelo monte de departamento, depois a gente trouxe um diretor de operação, e eu falei para ele, cola nesse cara aí para... Então ele não está no lugar que ele está por ser meu irmão, ele está no lugar que ele está por ter capacidade de executar, buscar, aprender, entender muito mais de processo. E a gente diz assim que a gente divide muito hoje, né? A gente chama de a cabeça e o corpo, apesar de que agora todo mundo é cabeça, todo mundo é corpo no ano mais difícil. Mas cara, tudo que é pensado, tudo que a gente faz de estratégia, alguém tem que ir para a ponta executar também. Então o Dalínio é esse braço de fato ali que faz a loja abrir, faz a loja fechar, faz a logística funcionar. Tem muita gente embaixo dele, então é um complementando o outro, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, cada um tem o foco, saber o propósito do todo, saber onde a gente quer chegar, mas isso tudo dividido ali em papéis, né? Então aqui, e a gente não mistura, apesar de parecer uma empresa familiar, a gente diz que não é familiar, porque aqui dentro tem que brigar, a gente briga, a gente é irmão, é compadre, é amigo, ele é padrinho do meu filho, eu sou padrinho da filha dele, então tem uma amizade muito grande também, eu digo que é o meu melhor amigo de fato. A gente divide muita coisa e nada melhor do que dividir o problema aqui. A gente tenta chegar em casa e não falar de Jurunense, mas aí não tem como, né? É muito difícil. Mas é engraçado que realmente os amigos da gente são nossos irmãos, cara. São a família mesmo, né? Porque o Gabrielzinho se acidentou, meu irmão. Procura os amigos dele, não apareceu um. Só apareceu um, eu acho. Né? Então, eles se apoiam bastante também. No início deu muita porrada, eu e o Pedro, né, quando ele veio, né, a gente não teve aquele, não tinha aquele, ele ainda não tinha aquele entendimento, e eu cobrava muito ele, né, e deu muita confusão, deu muita travanca, né, mas depois que ele começou a buscar o conhecimento, a andar com tubarões, que ele anda muito do lado de tubarões, do lado do Claudinho, do lado de outros empresários, né, ele começou a entender esse mundo. E hoje é um respeito assim gigante mesmo, né? A gente, graças a Deus,
é uma empresa familiar, tem a mãe dele que cuida aí do financeiro também, porque eu acredito que se ela não tivesse um financeiro, nunca a gente ia chegar onde chegou. Assim como eu vi o teu pai ali cuidando do financeiro, rodeado de fornecedor, meu irmão. Esse é o segredo também do sucesso, né? De ter pessoas que realmente a gente pode confiar, mesmo assim, né? De coração, né? Porque é família. Então você que está aí buscando empreender, gente, vocês têm que buscar pessoas de braço forte, né? Pessoas que venham realmente ajudar a somar muito, porque não adianta vir um sócio, ou uma pessoa, ou uma mulher, ou um parceiro, para ficar de braço cruzado, né? O cara se matando, e nem uma outra pessoa no estratégico, né? Então a gente só consegue crescer dessa forma. A gente já teve experiência de trazer pessoas com um salário muito alto, cargo de diretoria, que a gente aprendeu muito o que fazer e o que não fazer também. E hoje a gente adotou que a gente não contrata nenhum diretor agora tão cedo. Eu não vou dizer rombo, né? Mas por conta do custo e do comprometimento com o negócio. Muito mais. Não é a mesma coisa, entendeu? Mesmo que tu dê participação em resultado, tu dê um monte de coisa, mas não se sente como dono, né? E aqui eu tenho muito mais gente que trabalha com a gente que se sente dono também. Então, eu acho que essa é a parte mais importante, é esse sentimento que a gente tem que passar para o colaborador de pertencimento, né? Acho que o mais difícil é arrumar gente de confiança. Então, as primeiras pessoas que tu confia é a tua família. Mas nem todos estão prontos também para isso. Sim. Né? Não adianta virar um balcão de emprego que pode mais te atrapalhar do que qualquer outra coisa. Então, desde que tenha ali vontade, sangue nos olhos e esteja disposto a fazer, eu tenho certeza que dá certo. A gente tinha essas funções de diretores, não foram 1, 2, acho que temos 3 ou 4 diretores aqui pela empresa em áreas diferentes que nos ajudaram muito, isso é indiscutível. Talvez tenha chegado um momento, já não adiantava manter porque era mais do mesmo e o custo é muito elevado. E a gente, num momento de enxugar, cortar despesa, ser mais eficiente, precisava começar principalmente de cima para baixo, até para servir de exemplos, né, para todo mundo. Mas acho que a virada principal interna aqui dentro, para que a gente conseguisse fazer com que o que a gente fala aqui em cima chegue lá na ponta, é a confiança e a autonomia nas pessoas que estão embaixo. Então, teve uma virada brutal de chave minha, pessoal. Acho que o Claudinho é uma pessoa que sofreu muito com isso e ainda é um pouco, que é a questão da centralização do que está na mão dele. Até ele conseguir confiar em alguém para fazer as coisas é um pouquinho difícil. Então, logo que eu entrei aqui, eu entendi e vi que ele precisava confiar em mim para que o negócio andasse. E a gente, depois de um tempo, começamos um trabalho de fazer com que a gente confiasse nas outras pessoas para que o trabalho continuasse fluindo. Então, era melhor a gente errar pequeno e a gente corrige rápido, do que a gente tentar centralizar para fazer as coisas, porque talvez não tivesse o mesmo tempo nem o mesmo alcance. A gente acaba travando a operação a gente mesmo, porque a gente quer fazer tudo, tem que ser do nosso jeito. Então, deixa errar pequeno, deixa fazer as coisas, molda, delegar, não é delargar, né? Então, sim. Delega e acompanha para ver como está sendo. O que realmente fez esse crescimento, principalmente o Claudinho, né? Que começou do nada e hoje está aí com grandes operações aqui em Belém, sempre Castanhal e a Baité, sempre buscar-te mentoria, conhecimento, porque agora tu tá nessa pegada também, né? E como a gente fala muito que liderança é exemplo, como é que eu vou cobrar para o meu time se desenvolver se eu não me capacito, se eu não vou buscar conhecimento? Então, ler muito, ouvir muito podcast, criar esse relacionamento, participo de muita imersão, muita mentoria, e dentro disso tu vai conhecendo muita gente que ajudou a gente a chegar aonde a gente está, gente que a gente conheceu lá, não é talvez nem o curso em si. Sim. Por exemplo, eu fiz o G4 que o Pedro falou que acabou de fazer, eu fiz em 2019, antes da pandemia. Sim. Acho que era a 9ª turma do G4 ainda. E eu fiz isso lá, os caras estavam falando de startup, de venda pelo site, de venda pelo WhatsApp, e a gente não atendia nenhum telefone na loja. Nossa. Então é quebrar um paradigma assim, eu estou falando de 7 anos atrás só.
é quebrar um paradigma muito grande, porque tu sai de lá e tu diz assim, desculpa o palavrão, eu tô fudido. Eu não faço nada do que esses caras estão falando para fazer. E não necessariamente é o correto. Mas aquilo te dá uma oxigenada e tu dizer, cara, a direção é essa, eu tenho que começar a me adaptar para esse lado. E foi aí que a gente começou acelerou o e-commerce ali com a pandemia também, a venda pelo WhatsApp, tem multiferramentas hoje, usa CRM, Marketplace, enfim. Então a gente participa de muito do Ricardo, eu fui o segundo... no segundo RGV que o Ricardo fez, ele já deve estar, sei lá, mais de 100 já, ajudamos ele a criar o clube lá, então ele diz que a gente é membro fundador, o Ricardo ajudou muito a gente, apresentando outras pessoas. Um foi tanto o Júlio no marketing, o Vinícius ali no controle, e a gente foi conhecendo outras pessoas através do relacionamento que eu fiz com o Ricardo. E na própria turma do G4 eu conheci o Drebs, que hoje ajuda muito, é uma rede no Rio Grande do Sul de varejo, com 350 lojas, fatura 1,5 bi, e o cara estava sentado do meu lado, e hoje a gente bate papo assim, e trocar informação com ele. Ele vinha aqui conhecer a nossa operação, a gente ir lá conhecer a operação dele. Então, dentro desses lugares, dessas imersões, tu te conecta com muita gente, e não por interesse, mas de tu contar a tua história, o cara contar a dele, tá aprendendo junto, tem essa vivência, o cara sente a mesma dor que a tua. Porque é muito fácil tu sair daqui, encontrar um amigo teu do colégio, um vizinho ali, querer falar da tua dor, o cara não vai entender. Sim. Tu tem que pegar gente do teu meio, ou até maior do que tu, geralmente a gente busca gente maior do que a gente para aprender, porque esse cara já sofreu, esse cara já errou, esse cara já acertou. Então é aquilo que eu falo muito para eles, é encurtar o caminho, né? Sim. Então a mentoria é tu pegar e encurtar esse caminho. Então eu digo que hoje o Ricardo já foi muito... meu mentor também, a gente participa de muitas, ele usa a Jurunense como um puta case para ele lá também, a gente busca muito esse conhecimento, né? E além disso, quando a gente faz isso, o time começa a ir atrás, a Laura vai atrás de um curso, foi para feira agora lá, a RD Summit lá em São Paulo, para falar de entender de social media, a gente falou de CRM, falou da venda pelo e-commerce, venda do TikTok, e aí a gente vai oxigenando todos os nossos gestores assim também. Então dentro da área de cada um. Então eu digo assim, a gente não tem que ser o melhor aqui, mas a gente tem que ter os melhores trabalhando com a gente. Eu não tenho que entender de 100%, eu tenho que entender um pouquinho do que esses caras estão fazendo. O nosso papel é controlar isso aqui. Mas quem é bom, quem faz acontecer são eles, de fato, entendeu? A nossa parte é estar ali discutindo, tentando falar a mesma língua. Então eu pego ali um time muito novo no marketing, eu vou para contabilidade, já é um time mais maduro. Sim. Aí tu vai para compra, já é um meio termo. E aí tu tem que saber falar com todo mundo e vender essa cultura para todo mundo também. Então acho que investir nas pessoas, investir na gente, eles enxergarem isso, e a gente, eu acho que o Dalino até falou, né? A gente não dá água se o cara não tiver sede. Qual é a fala que tu tem que dar água para quem tá com sede. Tem que dar água para quem tá com sede. Então o cara tem que querer. Se a gente tá vendo que ele quer, cara, vamos incentivar. Porque esse cara vai crescer junto com a gente, entendeu? Claudinho, uma dúvida, eu acho que, voltando pro início, mas eu acho que é uma dúvida também, pode ser uma dúvida do pessoal que está assistindo. Por que Jurunense? Por que esse nome, assim? Tem algum motivo específico, alguma história? A Jurunense começou na Bernardo Saião, no bairro do Jurunas. Então, num almoço de domingo aí com o papai, eu estava falando que eu queria fazer a loja de material de construção, e que eu ia fazer a Jurunense. Ele disse, tu vai fazendo Jurunas a Jurunense, depois tu faz a Pedreirense, depois tu faz a Canudense, depois tu faz... E aí, numa brincadeira dessa, foi Jurunense. A gente até pensou em 2014 mudar de nome, mas o nome já estava pegando, mas foi... E a gente tinha que quebrar essa barreira do popular, do Jurunas, do bairro também. Eu acho que hoje já não vincula o nome Jurunense a Jurunas mais. Jurunense já passou do... Mas foi muito difícil tu tentar vender para uma classe A, uma classe mais elitizada, e o cara dizia, tá indo na Jurunense. Então a gente conseguiu quebrar essa barreira de vincular, entendeu? Mas pegou legal, né? Tem um exemplo aí do mais barato, né? Que eles deram essa errada aí. E ficou mais B agora. Investiram pesado aí na construção da nova marca, colocando mais B, com aquelas placas em tudo quanto é lugar. Isso eu acho que ela ficou puto, colocou uma do lado da outra. E olha, só tem 3, a nossa, deles e a do líder. Pode olhar na esquina aí. As esquinas estão todas cheias aí em Belém. Então, galera, se puderem acompanhar essa mega empresa, esse mega empreendimento, que eu continuo falando com orgulho, que é uma empresa de Belém, uma empresa do Pará,
que mostrando e quebrando essa barreira que a gente aqui do Norte não tem grandes empresários, que a gente tem empresários e agora a gente está podendo mostrar aí para o Brasil o quanto que a gente tem empresários grandes, empresários fortes, de conhecimento, de cultura, de gestão. Já passando para o final, eu queria agradecer aqui o Claudinho. Muito obrigado, Claudinho, Obrigado por pelo receber a convite aí. gente, por participar com a gente. Falou, Daninho. Isso aí, puxa aí para o final. Agora, olha, vocês vão conhecer essa linda história de superação. Impressiona, gente, é começar do zero, do nada, emprestando dinheiro. E foi assim que o Ponte do Açaí começou. Então hoje vocês vão poder valorizar mais quando vocês passarem na rua e ver Jurunense, mano, vocês vão dizer, pô, aquele cara, Claudinho, Délio, pai, a esposa dele, são guerreiros, porque nasceram do zero, né? Então quando vocês entrar nessas mega lojas, as lojas grandes, vocês vão realmente ter aquele sentimento de coração, porra, um pobre venceu, né? Mais um pobre venceu na vida, mais uma pessoa que Deus ajudou a vencer na vida, porque realmente é uma operação grande, uma operação organizada. Pude ver aí todos os setores muito bem definidos, toda a estrutura do Claudinho e do Délio que vem trabalhando aí. Cara, eu estou muito impressionado com tudo isso que o Claudinho e a família dele construiu. Vou pedir pro Claudinho e pro Délio imaginar que agora eles têm um microfone que eles conseguem falar para os empresários do Brasil todo que estão acompanhando esse vídeo. E principalmente os paraenses. Eu acho que antes de falar para o empresário, a gente tem que fazer o nosso papel aqui. Quem quiser comprar material de construção barato, de qualidade, melhor preço, melhor produto, melhor serviço, melhor entrega, melhor parcelamento, vem para Jurunense. Foi muito bom poder dividir com o Nazareno, com o Pedro aqui, com todo o time deles, um pouquinho da nossa história. Eu acho que isso é importante, a gente mostrar para poder inspirar pessoas, poder inspirar outros empresários que todo mundo acha que a gente é sucessor, que a gente já nasceu grande, a gente está 20 anos aí no mercado já. Então, muita dedicação, muito foco, buscar conhecimento o tempo todo, ser muito humilde, respeitar as pessoas e entender que todo dia a gente está para aprender. Então, é ouvir todo mundo, dar mérito para o time. Eu acho que, de fato, o que vai fazer tu ter sucesso é tu investir, acreditar no teu time, e o teu time junto contigo definir processo e a gente ir introduzindo o uso da tecnologia e de todos os avanços aí, a gente vai se adaptando. Então é dizer que dá para começar pequeno, com persistência, com humildade, a gente consegue chegar muito mais longe e acredito que a Jurunense ainda vai muito mais longe do que a gente já está hoje. Legal. Daninho. Acho que o recado que a gente pode dar lutem, né? Não é fácil, acho que todo empresário sabe disso, tem seus momentos bons, lógico, é repleto de momentos ruins, difíceis, tomadas de decisões mais duras, né? Se a gente pode chamar assim, faz parte do negócio, é ser resiliente e acreditar em pessoas, né? Pessoas são fundamentais para todo e qualquer negócio conseguir dar certo. Pessoas, processos, respeito, confiança em Deus e a certeza de que dá para fazer dá para fazer dar certo com o que tem na mão. Olha aí, gente, que episódio incrível. Essa família paraense aqui. Vocês nasceram onde mesmo, pequenos? Daqui mesmo? O meu pai com a minha mãe são de Abaetetuba. Olha aí. Eu nasci em Belém, fui para Abaetetuba, morei lá até os 8 anos ainda. Eu vim com 5. Olha só. Então, gente, para que esse conteúdo maravilhoso que nós acabamos de gravar aqui na Jurunense, ele viralize, você entra aí no nosso canal, compartilha, curte e comente muito, porque vale muito a pena, viu? Tem que realmente... E é de graça. E é de graça. E vocês vão aprender muito, porque realmente eu estou aqui, já aprendi muito, por isso que eu trouxe meus filhos aqui, porque eu quero que eles aprendam muito, que eu quero que eles se tornem, já são um grande empresário, mas que eles se tornem cada vez empresários mais bem-sucedidos, colocando, instalando a cultura, instalando o amor, o carinho, a paixão de cuidar do cliente e das pessoas. Não é isso? Isso aí. Obrigado, segue, compartilha, curte, comenta. Compartilha, curte, comenta. Obrigado, pessoal. Então, a gente é uma honra a gente ser o primeiro episódio. Eu acho que ainda tem muita coisa aí para
que tem para mostrar. O Delinho tem o convite da gente ir no CD. É só agradecer vocês também. E aí tu abre uma conta para gente tomar açaí fiado. E agora a gente vai conhecer o maior centro de distribuição de home center do norte do Brasil. Bora lá?